Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Alesp Conecta. O nosso tema de hoje é o divórcio em época de quarentena. A gente sabe que com o isolamento social as pessoas estão aí juntas no mesmo espaço, estão convivendo mais e acontecem algumas desavenças, né, que podem ocasionar até uma situação extrema de um divórcio. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o advogado Gustavo Lima, que é especializado aí na área de família. Seja muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Luciano. É um prazer compartilhar com vocês sobre um tema tão relevante e delicado. Sempre delicado tocar em divórcio, sobretudo agora que estamos diante de uma situação absolutamente inusitada e as pessoas estão passando por esse processo de isolamento, como você disse. Espero contribuir com o Pois é, seu público para encontrar aí algumas respostas em conjunto. pois é, doutor. Estão aumentando o número de divórcios nessa época. O que está acontecendo com os casais de uma maneira geral? O que o senhor percebe na prática jurídica do dia a dia do senhor? Olha, por enquanto, os dados estatísticos que nós temos é de que houve um decréscimo nesse número. Tanto é verdade que os cartórios, um órgão que é responsável pelo acompanhamento desses números de divórcios pelos cartórios notariais por todo o país, fez uma comparação do período do ano passado e com esse período de fevereiro a abril. No mesmo período do ano passado, nós tivemos aproximadamente quase 20 mil divórcios, né? Divórcios consensuais realizados pelos cartórios, onde as pessoas não têm filhos, tá? É só para vocês se inteirarem que a gente não está falando daqueles divórcios litigiosos. E neste mesmo período deste ano, incrivelmente, nós tivemos um número apontado de 11 mil divórcios. Os cartórios estão fechados também, né? Assim, a atividade está menor e muitos cartórios estão fechados. Existe aí também, é possível, a internet está agilizando, mas houve uma diminuição aí do funcionamento das atividades. Isso também se explica. Eu acredito que esse seja a maior razão para que esse número não esteja representando uma realidade, tá? Até porque, se a gente for fazer uma comparação com alguns países que já passaram pela onda e pela curva, logo em seguida houve uma eclosão, né, de divórcios. Esse número ele duplicou. Na China, por exemplo, já não tinha mais horários disponíveis para as pessoas fazerem os divórcios consensuais. Isso se deve exatamente a esse fato de dificuldade de adaptação. Os cartórios não estavam preparados, ainda tem muitas exigências a respeito de assinaturas, né? Mesmo as audiências virtuais ou comparecimento, que é um impedimento para isso. O cartório ele tem fé pública, então ele precisa estar presente, precisa fazer a leitura obrigatória dessa escritura de divórcio e uma série de recomendações e regimentos obrigatórios, requisitos legais, para que isso seja feito de uma maneira organizada. Então, os cartórios estão se adaptando. Hoje eles já estão falando em assinaturas eletrônicas, digitais. Então, acredito que será uma questão de tempo para a gente se adaptar a essa nova realidade. Tanto é verdade, Luciano, que o próprio judiciário já está bem avançado nessa questão de audiências virtuais. Havia uma resistência inicial, mas agora a gente está superando isso com tranquilidade. Pois é, a gente está vendo aí que em muitos lugares, como o judiciário é um desses lugares, houve um avanço enorme das atividades digitais. Isso vai ser bem interessante depois da pandemia para se diminuir a burocracia. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre as relações nesse momento. O que tem acontecido? As pessoas estando juntas mais tempo dentro de casa, em isolamento, em quarentena, alguns aspectos que elas não conheciam do companheiro ou da companheira se mostram nesse momento, e aí essas diferenças elas acabam se tornando insustentáveis nesse momento. O que gera, né, um divórcio num momento como esse de quarentena? Olha, são vários fatores. Essa questão do isolamento, a gente tem algumas experiências de reality shows que a gente faz, que é uma experiência humana, onde você isola essas pessoas e você consegue entender que todos aqueles conflitos, aquelas diferenças passam a ser enaltecidos por algumas razões, né? Então, eu vejo o seguinte, as pessoas não estavam preparadas para administrar esse convívio
essa interação muito ampla e não tinha esse hábito de poder digerir as suas frustrações pessoais com o companheiro, coisa do tipo. Tinha uma série de interações que você passa durante o dia e convívios, atividades externas, etc. Então, você tem um tempo reduzido para isso. Então, essa questão ela é bastante... Ela afeta, deixa a pessoa bastante irritada, porque ela deixou de fazer uma série de atividades que ela desenvolvia e compromissos rotineiros que ela tinha. Acredito que isso também leva a pessoa a uma série de discussões novas e conflitos que vêm acontecendo a partir do quê? Desse momento de incerteza, de dúvidas que nós estamos passando. O desemprego é uma coisa que impacta as relações de uma maneira muito contundente, porque as pessoas tinham uma economia organizada, estabilizada, e a partir de um determinado momento, ou um companheiro foi mandado embora, ou às vezes os dois. E essa perda de rendimento, certamente impuseram a eles uma série de dificuldades para as coisas mínimas do dia a dia, né? Às vezes a gente vai discutir sobre o pagamento da conta de energia, o pagamento de quem vai pagar a partir de agora alimentação, vai fazer compra do mercado, carro. Nós não estávamos preparados para esse conjunto de problemas que naturalmente geram conflitos. Então, a partir destas questões que vêm acontecendo, que geram incertezas, geram dúvidas, né, frustrações pessoais, isso foi fazendo com que as pessoas tivessem que fazer o quê? Sendo terapeutas um dos outros ali naquele momento e sem muito preparo para auxiliar e servir de apoio. Então, essas relações que não estavam maduras, geralmente nos primeiros anos de casamento, as pessoas não têm um preparo emocional para segurar a onda, né? Não segurar alguns impactos naturais dessas relações, certamente vão ser obrigados a desenvolver habilidades que serão úteis para o resto da vida deles. Quem conseguir superar essa fase. Então você está dizendo que muitos casais estão se conhecendo de verdade agora, na quarentena. Nesses momentos, com certeza a gente conhece, porque ficando com essa tensão, a flor da pele, essa irritação, né, essas dúvidas todas que a gente fica angustiado, todos esses momentos de dor que nós estamos passando, não tendo contato físico com os pais, com os irmãos e com outras pessoas que necessariamente você precisa ficar isolado porque fazem parte de um grupo de risco e que diminuíam as suas aflições, né? Às vezes você desabafa com um irmão, com um amigo, com um pai, e ele pode te dar uma orientação. E as pessoas dentro de casa ficam absolutamente com a intimidade restrita também, né? E não podem, eventualmente, usarem esses momentos para desopilar as suas frustrações pessoais. Então, elas passam a ter que... Muito embora, veja, Luciano, por um outro lado, a gente começou a compreender que existe possibilidade dessas questões através do que a gente está fazendo aqui, através dessas tecnologias novas, né? Eu andei verificando que tem muitos psicólogos e psiquiatras que tiveram obrigatoriamente que se adaptar rapidamente. E isso foi muito útil, né? Muito útil. Nós avançamos certamente uns 10 ou 20 anos para frente. Isso havia uma certa resistência, mas agora a gente está mais preparado para isso. E eu tenho visto que as pessoas têm utilizado dessa ferramenta para encontrar novas ferramentas emocionais para superar os seus conflitos diários que aumentaram significativamente. Doutor Gustavo, a gente percebe que existia uma resistência médica à telemedicina, a gente pouco ouvia falar da telemedicina, a gente percebe que psicólogos que resistiam a essa coisa do Skype ou da internet se adaptaram imediatamente. A crise fez com que as pessoas, e inclusive o judiciário, como eu falei antes, né, quer dizer, o judiciário adotou uma série de processos, e muita gente fala o seguinte: nós não estamos mais em 2020 em muitos lugares, nós estamos em 2025, em 2028, como o senhor falou aí, talvez em 2030. Eu queria que o senhor falasse um pouco do processo de divórcio nesse momento, assim, como uma coisa pensada, como uma coisa refletida, e não aquele impulso de um primeiro momento. O que deve ser feito? Como que funciona um processo de divórcio causado aí por uma convivência excessiva durante a quarentena? O que se passa na cabeça dos casais e como que eles devem reagir?
Olha, ser humano é um grande desafio de tentar estabelecer algumas regras. Cada um tem as suas razões, os seus fatores, os seus mundos. Então, a maior parte dos conflitos nascem dessas diferenças entre homem e mulher e dos seus valores, e das suas culturas em cada momento que elas estão. Né? Às vezes tem conflito de gerações envolvidos, com datas, com casamentos com diferença de idade. Tem uma série de questões que podem influenciar neste momento, viu, Luciano? Então, o que eu imagino que todo mundo passa por esse momento de dúvida, né, a respeito de tomar uma decisão tão importante na vida. Né? Tem casais que são mais jovens e que o peso dessa decisão não é tão agudo, tão relevante. Mas tem casais que estão há 30, 40, né, 50 anos às vezes. Eu já fiz divórcio com pessoas numa idade, no outono das suas vidas. Então, neste momento, e por incrível que pareça, independentemente da idade, todos passam pelo mesmo processo de dúvidas e incertezas sobre o que vai acontecer depois, se elas serão capazes de se readaptar nesse novo modus vivendi, nesse novo modo de vida sozinho, ou eventualmente ainda se apaixonarem e terem outras relações e continuarem. Então, eu vejo que essas respostas todas, assim como nós aqui no escritório, sempre estamos aparelhados, aparamentados com uma equipe multidisciplinar, que envolve psicólogos, muitas vezes até psiquiatras, para que a gente possa chegar numa resposta ideal, se é o caso de um divórcio ou não. A gente passa por um processo de maturação, porque toda decisão mal pensada e refletida geram consequências indesejadas. Então, acredito que a tomada de decisão, eu sei que esse momento impõe que as decisões sejam rápidas, porque as pessoas estão ali dentro de um ambiente hostil, muitas vezes com agressões verbais, uma série de coisas que não se adaptaram e a coisa começa a desgringolar rapidamente, e você precisa tomar uma decisão mais rápida do que o comum, porque pode acabar se virando uma situação indesejada mesmo. Né? A gente tem visto que o número de feminicídios tem aumentado 30%. Isso é um problema gravíssimo, que decorre desses conflitos que às vezes a gente não dá a menor importância. Né? Só que as pessoas estão ali absolutamente nervosas, irritadas com uma situação e não sabem resolver os seus problemas, não sabem resolver com diálogo e deixar a temperatura ficar mais tranquila para que você possa colocar na mesa, possam levar isso para uma mesa de reflexão, um problema, e depois de digerirem em conjunto. Então, todas essas ferramentas as pessoas não têm. Né? Elas têm um método geralmente muito complicado de lidar com as emoções ruins. Raiva, irritação, essas frustrações, angústias e dor, muito luto que a gente está vivendo também. Né? As pessoas não estão indo nem nos velórios se despedirem dos seus familiares. Isso é muito, muito sério. Isso tudo desemboca dentro do relacionamento. E se a pessoa não está muito preparada para servir de apoio, de suporte para o cônjuge, acaba virando uma salada e a coisa não entende o porquê que às vezes está irritado, porquê que está bravo e acaba descontando no cachorro e aí vai embora. Então, o que eu aconselho é que as pessoas esfriem a cabeça, colocam as coisas em ordem, vão procurar profissionais da área da psicologia, mesmo orientações com os advogados, para que eles possam dar uma organizada nessa situação sobre qual o momento. Outras pessoas também, até fazendo um adendo sobre essa resposta, já tiveram que sair de casa, por exemplo. Já tomaram decisões, ainda não formalizaram os divórcios, mas foram obrigadas a ir conviver com os pais, ou foram obrigadas a fazerem uma nova locação, ou vão para um outro imóvel da família, para que as coisas se organizem depois. Eu sempre acredito que o divórcio ele vem ser formalizado depois, mas ele já aconteceu no âmbito daquela família, sabe? Ele já se organizou, ele já aconteceu de maneira emocional e física. Isso é muito importante que as pessoas tenham em mente, né? Não saem correndo assinando os papéis, a não ser que seja uma questão que obrigue que a pessoa vá até o judiciário para buscar uma medida protetiva, ou, inclusive, Luciano, é muito importante esclarecer para o teu público que as pessoas
tem que, neste momento, que comunicar o Poder Judiciário que estão saindo de casa, fazer o que a gente chama de separação de corpos, para poder suspender os deveres matrimoniais, né? O dever de coabitação, de fidelidade, de mútua assistência, uma série de questões até que envolvem patrimônio, né? Há uma suspensão do regime patrimonial quando as pessoas saem de casa. Isso tudo, mas desde que seja comunicado o juízo da saída, até porque pode haver uma série de outras consequências. Todo mundo nos pergunta, mas eu vou ser... Você vai caracterizar abandono de lar ou coisa do tipo? Pode, se você for displicente com relação a isso, sim. Tem algumas consequências de ordem de pensão, fixação de pensão, tem uma série de implicações importantes. Então, eu acredito que, respondendo a tua pergunta, primeiro tem que ser uma decisão muito bem pensada, refletida, e logo em seguida tem que tomar, sim, as medidas, tem que ir ao Poder Judiciário que está funcionando, está de portas abertas, assim, não fisicamente, mas os advogados têm acesso a um sistema virtual onde você faz o peticionamento. Então, você protocola as medidas urgentes, você consegue interagir com o Poder Judiciário e tendo as decisões para salvaguardar os direitos das partes. Doutor, você falou em medidas urgentes. Qual é a urgência de um divórcio durante a pandemia? Assim, o Judiciário está aceitando ou ele está postergando o divórcio para depois? Olha, a urgência me parece que é somente em casos que realmente, como eu te falei, se há uma necessidade de afastamento do lar conjugal, onde a pessoa precisa pedir para o seu cônjuge se afastar porque está havendo agressões, sejam físicas ou verbais, ou outro tipo de violação dos deveres matrimoniais, você tem que ir ao judiciário com caráter de urgência, né? Do contrário, foi como eu te falei, acho que as pessoas precisam se organizar, fazer esse divórcio de uma maneira menos conflituosa possível. A questão de conviver sobre o mesmo teto, ela é muito delicada, tem que resolver de maneira imediata, porque isso faz com que o distanciamento cesse qualquer tipo de reiteração de conflitos e agressões, né? E se isso for necessário, tem que ir ao judiciário fazer a comunicação da medida cautelar de separação de corpos, ou para pedir o afastamento, ou para regularizar que você está saindo de casa. Doutor, quanto tempo demora um divórcio normalmente? Está ficando mais rápido ultimamente? Esse processo leva quanto tempo na justiça? Olha, é uma pergunta bastante interessante. Todo mundo tem essa mesma preocupação sobre quanto tempo as coisas levam. O imediatismo do ser humano está cada vez mais... não sei nem como falar isso, mas ele não é mais imediatista, ele quer as coisas para ontem, né? Não é para hoje. Eu acho que é uma curiosidade natural também, né, do ser humano, assim. Quer dizer, a pessoa às vezes está separando, ela quer saber quanto tempo vai levar aquela história, até para ela se planejar, né? Eu acho que talvez não tenha tanto do imediatismo, mas talvez tenha do planejamento, da pessoa saber, olha, em tanto tempo eu vou me livrar desse processo, eu vou começar uma vida nova, ou então eu vou ter esse tempo para fazer isso, aquilo, para a pessoa se planejar mesmo. Sim, eu fiz essa colocação justamente porque o que diverge de uma questão burocrática de outra que há necessidade dela se estender no divórcio é a litigiosidade, o estado de litigiosidade entre as partes. Se houver consenso, esse divórcio pode ser realizado de maneira judicial ou dentro do cartório, que é maneira extrajudicial. Então, isso tem sido absolutamente veloz, rápido, só demandam a reunião desses documentos todos, do patrimônio, das partes, e logo em seguida, com o agendamento dos cartórios, eu acredito que em menos de 15 a 30 dias isso se resolva. E da mesma forma no Poder Judiciário. Entretanto, tem casos que há alta litigiosidade, Luciano, e as pessoas elas ficam... não chegam a uma determinada situação e precisam de decisões judiciais. Mas o Poder Judiciário também tem respondido com absoluta velocidade. Por incrível que pareça, nos últimos anos, com a adaptação do processo físico para o virtual, nós temos atingido a decisão final de um processo num tempo recorde. Dificilmente eu tenho visto aqueles processos que duram 10 anos sem sentença, sabe? Do processo do começo ao fim, esgotando toda a fase recursal. Eu acredito que
um período comum seria de aproximadamente 1 ano e meio, 2 anos. Isso junto com decisões dos tribunais, tá? O que mais deve ser levado em consideração? Né? A questão dos filhos, por exemplo. Como que fica, qual que deve ser o comportamento, qual que deve ser a ação do casal nesse momento em relação aos filhos? Olha, em relação aos filhos, eu acho que a preocupação é sempre primária, sabe? Os filhos são as coisas mais importantes de qualquer relação. Eu acho que a família, como diz uma escritora, ali é a fábrica de pessoas, né? Então, aliás, o casamento, a família é a fábrica onde nascem as pessoas, onde se constroem as pessoas. Então, os filhos, sem dúvida, a gente precisa ter uma atenção especial. E neste momento de divórcio, quanto menor o nível de conflito e litigiosidade, vai promover o crescimento de adolescentes e crianças mais saudáveis, porque a gente tem uma experiência muito negativa com alienações parentais. Esse é um tema que dá mais umas 10 entrevistas para a gente debruçar sobre isso, né? É natural que a gente deposite neste momento de frustração e de desfazimento de uma relação tão importante, que a gente acaba usando os filhos como armas, né, contra os pais, isso contra o cônjuge não guardador, o pai que guarda ficará com a guarda. Existem várias modalidades também de guarda, mas os filhos, em regra geral, devem ficar sob a guarda de ambos os pais, que é o que a gente chama de guarda compartilhada, onde eles dividem as responsabilidades sobre as decisões que vão impactar no filho, sobre a educação, sobre todas as questões que envolvem qual a escola, onde que eles vão ter lazer ou não. Mas isso pressupõe a necessidade de um diálogo profícuo, um diálogo saudável entre os pais. Então, na ausência disso, vai estabelecer uma guarda, o que a gente chama de guarda unilateral. Vai ficar o pai ou a mãe com este filho, e o outro, que é o cônjuge não guardador, vai ter direito às visitas. E as visitas é muito importante nesse momento a gente lembrar que se houver algum dos pais morando com os seus avós, que fazem parte do grupo de risco, nós tivemos, inclusive, uma decisão recentíssima de Brasília, onde um pai pediu para não visitar o filho, para que o filho não o visitasse, para que suspendesse temporariamente as visitas, porque ele estava com os avós paternos, morando com os avós paternos, que faz parte do grupo de risco. Já tivemos outra decisão também, já vi ecos de decisões, de que as pessoas pediram para fazer adaptações, onde as visitas deveriam ser realizadas de maneira virtual. Ou seja, aquela maneira tradicional que os pais buscam os filhos aos finais de semana, ou mesmo durante a semana, para que fiquem na sua companhia, eles estão alterando isso para uma visitação virtual, para que eles possam, respeitando toda a agenda dos filhos e dos cônjuges, ex-cônjuges que mantêm a guarda, respeitando essa situação, estabelecendo datas e horas para realizar as visitas por videoconferência. Isso são novidades que certamente vão ser experimentadas agora, mas elas vão ser utilizadas no futuro. E que são muito bem-vindas aí, né, para diminuir a burocracia, né, ainda mais do judiciário também. Eu queria que o senhor falasse um pouco na questão do patrimônio, quando as pessoas têm decisões a serem tomadas durante o patrimônio, sobre patrimônio. E aí, essa questão, ela faz o período do divórcio aumentar um pouco mais, isso. O patrimônio, de maneira sempre geral, vai ser um dos pontos de maior conflito, né? Isso a gente vem corrigindo ao longo dos anos com algumas legislações, mas o regime patrimonial de bens, as pessoas não têm uma ideia completa quando vão ter um relacionamento. Então elas vão no regime legal, que a gente chama, que a maior parte está no regime da comunhão parcial de bens. Tudo aquilo que foi amealhado durante o casamento, seja por um ou pelo outro cônjuge, eles serão partilhados entre si, né?
Então, este modelo de regime que se estabeleceu como o legal, em vez de criar uma obrigatoriedade para as pessoas decidirem entre eles, e assim obrigar que elas tivessem um conhecimento maior a respeito das consequências, não. Então, não vamos falar de patrimônio, porque é um tema quase tabu antes de casar. E as consequências, na hora de desfazer o casamento, sempre há alguém que se queixa a respeito disso. Poxa, mas você ficou em casa, não contribuiu com o patrimônio. Entretanto, isso já foi absolutamente superado, porque a mãe que cuida dos filhos, ou que cuida do lar, mesmo que não seja mãe, mas que seja uma esposa, tudo isso certamente contribuiu para que a pessoa tivesse e pudesse ficar concentrada na carreira. Muitas vezes as mulheres, ou de maneira invertida, estabelecem acordos entre si de que, olha, eu vou trabalhar e você vai cuidar das crianças, vai educar as crianças, vai cuidar da casa. E às vezes, nesses últimos anos, a gente tem visto muito isso. Os pais têm se dedicado a essas atividades rotineiras que eram exclusivas das mulheres. E isso, quando há um desfazimento da relação, por incrível que pareça, é um dos motivos de maior dificuldade de divisão patrimonial por consenso. Essas relações envolvem poder, envolve o poder econômico, envolve uma série de questões. E nem sempre a gente chega num consenso, Luciano. Mas os juízes daí têm que colocar, o judiciário tem que colocar o poder aí sobre a decisão deles, né? Doutor, e no caso de uma relação homoafetiva, muda alguma coisa no divórcio? Muda alguma coisa nessa relação que o senhor está falando aí? Nós já tivemos, no passado, maiores dificuldades. Hoje não mais. Depois dos entendimentos do STF sobre as relações homoafetivas, nós não tivemos mais nenhum tipo de complicação. A questão sobre a prova de viver como família fosse, essas questões todas, uma vez superadas, do aspecto patrimonial, não há nenhuma diferença, não. Aliás, é até importante que se diga que o casamento, ou mesmo a união estável, elas seguem e foram contempladas ao mesmo patamar de importância dentro da Constituição. Então, isso não tem diferença na hora de fazer uma divisão. Inclusive, os próprios, quem mantém uma relação homoafetiva, tem direito, inclusive, a pensões perante ao Estado hoje em dia. O INSS, pensão por morte, uma série de questões já foram solucionadas. Haviam muitos conflitos no passado, mas hoje a questão está mais pacificada. Doutor, a gente está terminando, falta aí 1 minutinho, 2 minutinhos para encerrar o programa. Eu queria que o senhor falasse diretamente para os casais que estão convivendo nessa época de quarentena. Estão aparecendo algumas diferenças, eles estão pensando em separar. Eu queria que o senhor falasse para eles diretamente, dizendo, refletindo, fazendo eles refletirem, né, o que é importante nesse momento e o que pode pesar ou não na hora de estabelecer uma separação. Olha, acho que a minha dica é que as pessoas utilizem essa oportunidade que nós estamos tendo de conhecer os seus parceiros, os seus companheiros nesse momento. É uma oportunidade que pode ser realmente mágica, onde as pessoas estão tendo menos distrações, menos interações com o mundo exterior, estão sendo menos hiperestimulados, como a gente tem uma série de compromissos, uma agenda absolutamente assoberbada. Não significa que nós não estejamos trabalhando, nós aqui, inclusive, estamos trabalhando muito mais diante dessa situação, mas com um pouco mais de qualidade de vida, sem necessidade de fazer percorrer caminhos para uma reunião absolutamente improdutiva, horas e horas no trânsito. E esse tempo, ele é um tempo que a gente tem que aproveitar melhor, não só para fazer os exercícios em casa ou coisa do tipo, mas eu acredito que olhar para o teu parceiro que pode estar precisando de uma atenção especial, e diante desses conflitos, as pessoas podem criar métodos de solução que vão servir para a vida inteira. Porque conflito vai existir, Luciano, em qualquer situação, em qualquer relacionamento. O conflito pode nascer de uma coisa importante, de uma coisa absolutamente desimportante, insignificante. E as pessoas
com o diálogo que este momento permite, elas vão poder se apreciar, poder fazer coisas que jamais pensaram em fazer diante da correria do dia a dia. Agora, se eventualmente elas não conseguirem criar essas metodologias novas, elas terão que tomar uma decisão importante. E isso é muito relevante, porque agora é a hora da gente decidir com quem a gente quer viver, né? O restante da nossa vida, até que a morte nos separe, não é assim? Então, eu acredito que este momento de reflexão que nós estamos sendo obrigados e nos está sendo imposto é muito importante sobre as nossas relações. Eu acho que dá para colocar muitos pontos nos i, sabe? Dá para ajustar muita coisa, dá para a gente fazer coisas que a gente jamais fez. É uma grande oportunidade para os relacionamentos. Tá certo, eu gostaria de agradecer o doutor Gustavo Lima, que é advogado especialista em direito da família. Muito obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço, Luciano, mais uma vez. Obrigado, viu? Obrigado, bem. E o programa Alesp Conecta de hoje termina aqui. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós voltamos num próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência e até lá. Tchau.